Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus. Amém? É uma alegria enorme. É um privilégio poder estar aqui na Ponte Fortaleza. Essa igreja que, mesmo sem conhecê-la antes, eu já tinha muita admiração, muito carinho. Então, tudo que o Johan falou de mim, a recíproca é verdadeira, e claro que quando há elogios assim tão generosos vindo de amigos, cabe alguma suspeita. Então, como diria João Calvino, tudo aquilo que você vir de ruim em mim sou eu mesmo, e tudo que você vir de bom é Cristo. Então, tá tudo certo, eu vou perceber que o Johan viu em mim o Cristo e assim ele foi generoso em falar tudo que ele falou. Mas de fato essa igreja é uma inspiração. Me lembro quando vocês foram plantados, quando nasceram, quando isso nasceu no coração de Deus e através do Johan e da casa dele. Sou muito amigo do pessoal da Ponte lá do Recife também, BH, o Pipe, enfim, tanta gente boa, tanta gente querida nessa família de igrejas. E eu quero mais uma vez, tal como fiz ontem, agradecer ao Johan, a toda a liderança dessa igreja, pelo privilégio do convite. Eu sou marido da Aline, eu sou pai do Noah, que tem 11 anos, eu sou pai do Gael, que tem 7 anos. Eu sou marido da Aline por uma razão muito simples, isso para mim está muito bem resolvido. Nós casamos porque eu orei muito, ela orou pouco, aí deu no que deu, a gente se casou. Então, quem orou mais ganhou, e quem orou pouco se deu mal. Mas está tudo certo, é um privilégio. E privilégio, sobretudo, poder dar continuidade a essa série. Olha, eu sou pastor de igreja local, eu ocupo o púlpito ali semanalmente da Calvary Campo. Então, o Johan foi muito corajoso e me sinto muito honrado em ele permitir que eu dê continuidade a essa série de vocês, sobretudo num capítulo tão teologicamente sofisticado, tão interessante, tão crucial, numa temática tão fundamental como a temática do Espírito Santo. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós temos um texto relativamente extenso, mas eu gostaria de lê-lo com você. Peço que você acompanhe a leitura da palavra de Deus comigo, então nós vamos orar mais uma vez. Amém? A palavra de Deus diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis.
E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, ou a fim de que, não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Versículo 26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós nos debruçamos diante da Tua santa palavra e pedimos que o Senhor fale poderosamente com a Tua igreja. Nós não estamos aqui como quem apenas alimenta o intelecto, como quem apenas lida com os afetos, mas a partir daquilo que dizia um grande homem de Deus, Martin Lloyd-Jones, que o Senhor possa nos permitir vivenciar agora lógica em chamas. Que o Senhor afete a nossa mente, que mude nossa maneira de pensar, que dilate a nossa consciência, que expanda a nossa visão de mundo, de Deus, do próximo, de nós mesmos, mas que também possa aquecer os nossos corações. Gere em nós uma transformação que somente o Senhor, por esse Espírito do qual lemos, é capaz de fazer. Assim nós oramos como Tua igreja e juntos, no nome de Jesus, dizemos amém. Amém. Um grande homem de Deus, pastor, teólogo, professor de teologia, Russell Shedd, talvez você já tenha ouvido falar esse nome. Conta-se que certa vez, esse pastor Russell Shedd, ele estava ensinando em uma das suas aulas na faculdade teológica, lecionando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A outra carta do apóstolo Paulo. E ao ensinar Romanos, obviamente, chegou o período das provas, das avaliações. Ele aplicou as provas, ele corrigiu as provas, ele falou a cada um dos seus alunos quais eram as notas dessas provas, mas ele teve um problema, ele não sabe exatamente o que aconteceu. No registro de notas, ele acabou se perdendo e aí bagunçou tudo e ele não sabia quem tinha tirado o quê. Então ele volta na aula seguinte, depois de ter aplicado a prova, depois de ter concedido as notas, e estabelece, a partir de uma honra e de uma compreensão de integridade, afinal são alunos de teologia, não necessariamente que uma coisa representa a outra, mas às vezes representa e de fato deveria representar, o pastor Russell Shedd, ele chega e fala, irmãos, eu perdi o registro, então a gente vai fazer o seguinte, cada um sabe quanto tirou, não sabe? Sabemos, professor. Então, eu vou falar o seu nome, você me fala a nota, eu registro aqui, está tudo certo, eu vou confiar naquilo que você está propondo. Eu sei, você já fica um pouco inquieto, não vai dar certo, mas não é o que você está pensando, não. Então, o professor Russell Shedd, ele falou, fulano, você tirou quanto? Aí ele fala assim, tirei 7, professor. Então, fulano, 7. Ô, ciclano, tirou quanto? Tirei 9, professor. E o outro, 6,5. E o outro, 7,5. E Beltrano, você tirou quanto? E aí um aluno responde, nós tiramos 8, professor. Ele levanta seus olhos, olha para esse aluno e fala, nós quem, meu filho, se a prova era individual? O aluno diz, eu e o Espírito Santo, professor. Aí o professor Russell Shedd olha para ele com um sorriso no rosto e diz, então você está me dizendo que o Espírito Santo tirou 8 em Romanos, meu irmão? Então quer dizer, esse é um tema crucial, é um tema belíssimo. Mas é um tema sensível, é um tema extremamente controverso nas mais diferentes tradições cristãs. É óbvio que o Espírito Santo não existe, e acho que esse texto propõe exatamente isso, entre outras coisas. Ele não existe para fazer você tirar 8 em Romanos. Ele não existe para lhe gerar um benefício próprio tão somente. O Espírito Santo não é um poder.
O Espírito Santo tem poder. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. E concedendo poder, Atos 1:8 diria, quando nós recebemos poder do Espírito Santo, não é um poder para guardarmos para nós mesmos e nos beneficiarmos. É um poder para nos tornarmos testemunha. Aliás, é interessante que Atos 1:8 não diz, receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês e vocês darão testemunho. Porque às vezes, a partir da nossa lógica meritocrática e performática, nós pensamos que aquilo que Deus nos concede diz respeito àquilo que nós precisamos fazer. E não é dar testemunho, embora essa seja a implicação óbvia, é ser testemunhas. Ou seja, quando o Espírito Santo vem sobre nós nos tornamos um outro tipo de gente. Não é que nós apenas fazemos outras coisas, embora, repito, isso também seja a implicação óbvia, mas é uma nova forma de ver a vida, é uma nova consciência, um novo coração. É curioso que o apóstolo Paulo, ele vai começar o nosso texto com a afirmação, não quero, meus irmãos, que vocês sejam ignorantes. Que eu me lembre, e pode ter outras, mas que eu me lembre no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala isso em duas ocasiões. Uma é aqui em 1 Coríntios 12, quando ele fala do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo, ou das manifestações, depende da tradução, a semântica aqui importa. E um outro texto é quando ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele diz o seguinte, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então é interessante que nos dois momentos, Johan, que o apóstolo Paulo fala, eu não quero confusão, eu não quero ignorância, eu quero que fique claro, ele vai falar de Espírito Santo e fim dos tempos. São dois dos mais debatidos temas da história cristã. Então, exatamente nessas duas realidades onde ele fala, meus irmãos, eu não quero que vocês fiquem obscurecidos. Parece que é aquilo que a gente vai debatendo. Então, o que é batismo com o Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? É antes, é no meio, é depois, é na conversão, é depois da conversão, é dupla bênção, enfim dos tempos. É pré-tribulacionista, é meso, é pós, é amilenista, é pós. Como é que fica esse negócio? E parece que, enfim, acho que o Paulo estava querendo ser claro. Acho que ele foi claro, mas parece que alguns irmãos não viram tanta clareza assim no apóstolo Paulo. Então, dois dos temas mais debatidos. Vocês já estão aqui numa jornada através dessa carta, portanto, vocês já perceberam que essa é uma igreja cheia de carismas. É uma igreja cheia de dons. Mas vocês também já perceberam que é uma igreja extremamente problemática. É uma igreja onde, por exemplo, o apóstolo Paulo ele tem que escrever, vocês já passaram por isso, falar assim, então, tem um camarada aí dormindo com a madrasta, manda parar. É esse nível de realidade. E o povo falava em línguas, o povo profetizava, o povo tinha todos os dons possíveis aqui dessa lista, e outros que não estão também nessa lista, porque essa lista não é exaustiva. E talvez uma das primeiras afirmações, ou a primeira afirmação categórica ao falar de dons do Espírito, e de uma igreja que desfruta da experiência, e toda a igreja deveria, em certa medida, desfrutar de uma experiência saudável com o Espírito Santo, a primeira afirmação é que dons não necessariamente são termômetro de espiritualidade e piedade. Não confunda carisma com caráter. Então, tem muitos irmãos, tem muitos pregadores carismáticos, performáticos, sem caráter. E aí a gente tem alguma dificuldade, porque quando a gente vê uma notícia assim na internet, fulano de tal fez tal coisa. Puxa vida, mas parecia ser um homem de Deus. Pode ser que de fato ele tropeçou, pode ser que ele cedeu à tentação, mas às vezes era só carisma mesmo. Às vezes não era caráter. De modo, meus irmãos, que eu vou falar uma coisa aqui para vocês que pode deixá-los estarrecidos. Eu já tenho pregado a palavra há um certo tempo. E quero crer, afinal creio, que um dos dons que Deus me concedeu é de ensinar, é de proclamar a palavra, é de explicar as verdades divinas. De modo que, sem o Espírito Santo, óbvio, essa palavra pregada não traz nenhuma transformação. Sem o Espírito Santo, ela não alcança os corações. As palavras saem da minha boca, caem aqui no chão. Mas o que eu posso lhe dizer que possa ser estarrecedor para alguns, é que eu sou capaz de pregar sem qualquer auxílio do Espírito Santo. Porque a gente não pode confundir carisma, caráter,
dom, essas realidades, onde, por exemplo, você olha alguém de longe e fala, nossa, ele parece tão espiritual, ele tem tantos dons, ele tem tantas competências. Não confunda essas duas realidades. É por isso que às vezes nós estamos assombrados, e é claro, repito, que a palavra pregada, pelo poder da palavra, pelo auxílio do Espírito, é aquilo que vai gerar transformação. Mas perceba, algumas pessoas têm capacidade comunicativa, algumas pessoas têm oratória, algumas pessoas têm a competência de falar aquilo que lhe fará sentido, mesmo não gerando transformação. Então, a primeira coisa que eu gostaria de notar com vocês é essa realidade, para a gente não misturar as coisas. Eu já conheci muita gente performática, mas totalmente sem caráter. Afinal, dons são dádivas. Não está baseado no mérito, não está baseado na performance, é algo que Deus concede. Por isso que nós temos que caminhar com temor e tremor, utilizando esses dons que Deus nos deu. Em que medida? O apóstolo Paulo vai nos falar. Nesse capítulo, ele vai lidar com problemas relacionados ao culto cristão. Vocês já começaram a ver isso no domingo passado. Ele vai falar dos dons, ele vai falar do serviço, e ele vai falar da importância da igreja de Cristo, ou da compreensão da igreja de Cristo como um corpo. Afinal, uma outra verdade é que ser membro da igreja, ou de qualquer igreja, não necessariamente significa ser membro do corpo de Cristo. Assim como pertencer a uma igreja não significa um sinônimo de uma experiência comunitária, legítima, saudável e verdadeira. Eu não mencionei, mas eu quero trazer como tema da mensagem essa manhã, abençoados para abençoar. Eu queria que você sublinhasse essa expressão. Abençoados para abençoar. Então o texto ele vai dizer, versículo 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Ou seja, há diferentes dons, há diferentes habilidades. Há diferentes carismas, essa é a expressão no original. Há diferentes dádivas da parte de Deus que são concedidas ao seu povo, que por vezes podem ser, embora não seja essa a realidade, podem ser confundidas com talentos, com competências, e de fato Deus estabelece talentos e competências ao seu povo. Então isso Deus concede. Mas há diferentes ministérios. Ou seja, o que é que eu faço com os dons que Deus me concedeu? Eu sirvo. Ministério é serviço. Então o pastor Johan estava compartilhando desses ministérios que a Ponte tem desenvolvido. Um ministério em específico, colheita. Então Deus concedeu carismas, Deus concedeu dons, Deus concedeu dádivas. Inclusive aquelas que parecem muito humanas, que não parecem tão espirituais assim. Quais carismas são esses? Deus concedeu a essa igreja, a alguns irmãos, uma disponibilidade de tempo para ir buscar. Deus concedeu a outros recurso financeiro. Deus concedeu a outros um coração que queima pela justiça e pelas causas sociais. A pergunta, portanto, é: o que é que nós faremos com os dons que Deus nos deu? Há diferentes maneiras de servir, ou seja, a maneira como você coloca à disposição dos outros aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque dons espirituais, meus irmãos, só fazem sentido se eles desembocarem no serviço. Não há outro destino da atuação dos dons do Espírito senão a vida do meu irmão. Não por acaso, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, ele diz: cada um exerce o dom que recebeu. Para quê? Para servir os outros. O próprio apóstolo Paulo já disse no capítulo 4, aqui de 1 Coríntios, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Sabe o que essa palavra encarregado significa? No original, é a expressão mordomo. Oikonomos, mordomo. O que é um mordomo? É alguém que parece que governa a casa, é alguém que inclusive dá tarefa a outros empregados, colaboradores, é alguém que, se você vê de longe, fala, puxa vida, ele cuida dessas realidades, dessa casa, dessa estrutura, como se fosse dele, mas não é dele. Mordomo é alguém que foi conscientizado de que a função da sua vida é cuidar como sendo seu aquilo que é de um outro. Portanto, cuida da melhor maneira possível. O que somos? Somos mordomos das graças divinas. Somos encarregados daquilo
que temos que nos lembrar todos os dias, sobretudo numa sociedade meritocrática, que aquilo que temos, meus irmãos, não é nosso. Se você é casado, o seu cônjuge não é seu. Ele pertence, ou a vida dele, ou a vida dela pertence a Deus. Portanto, você há de responder a Deus como é que você está tratando esse filho ou essa filha de Deus. Se você tem filhos, se você é pai, se você é mãe, não escravize emocionalmente, não castre emocionalmente, não controle em todos os aspectos da vida do seu filho, porque no fundo, ele sim é seu filho, você o gerou, mas acima de tudo ele é filho de Deus. É por isso que a sabedoria bíblica vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar. Não é o caminho, como alguém que aponta uma realidade distante, é no caminho. Enquanto você caminha, você pega na mão dessa criança e ensina o temor a Deus. Para quê? Para que quando ela crescer, ela jamais se desvie dele. Porque, em certo sentido, de certa forma, você há de responder a Deus o que é que você fez com essa vida, com essa dádiva, com esse presente que lhe foi concedido. O seu recurso financeiro não é seu. O seu tempo não é seu. Pastor, como assim o meu tempo não é meu? Eu decidi vir aqui hoje, eu decido trabalhar. Pois é, você decide em certa medida. Mas, meu amigo, se teu coração resolve parar, acabou. Se não entra mais oxigênio nos pulmões, acabou. Se a tua pressão arterial descompensa de uma maneira que vai colapsar todo o resto, acabou. Se você cai, como diz o meu sogro, para morrer basta estar vivo. Se você cai, bate cabeça, traumatismo craniano. Estou sendo meio dramático, né? Vou diminuir. Mas acabou. O que eu quero que você entenda é que a vida é dádiva. E todas as implicações e aplicações da vida são dádiva. Então, a pergunta de hoje é: o que é que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Porque há também diferentes formas de manifestações. E eu gosto do versículo 7, porque ele traz algumas expressões importantes. Ele diz: a cada um de nós. Sabe o que isso significa? Ninguém fica de fora. Sou pastor já há vários anos. Isso significa que, por vezes, eu me deparo com pessoas muito bem intencionadas, e talvez você se identifique com isso, de pessoas que chegam para mim e falam: pastor, eu quero servir, eu só não sei onde. Eu quero participar, mas eu não sei como. Eu quero abençoar, mas eu não sei por onde eu começo. Eu quero desenvolver os meus dons espirituais, mas eu nem sei quais são os meus dons. Será que o senhor pode me ajudar? Quem sabe essa lista é uma lista não exaustiva, repito, mas que nos ajuda a entender. Nos ajuda a entender, em primeira instância, que todos nós, discípulos de Jesus, recebemos dons espirituais. Então, meu irmão, minha irmã, se você está aqui é porque Deus te concedeu dádivas e o corpo aguarda ansiosamente pela sua contribuição, porque sem a sua vida aqui, essa igreja não seria a mesma coisa. Sem a sua mão, sem o seu braço, sem o seu olhar, sem a sua boca, sem o seu discernimento, sem a sua palavra, há uma multiplicidade aqui. Novamente citando Calvino, ele diria que a igreja é uma incubadora de virtudes. Essa é uma expressão lindíssima. Eu costumo falar para a nossa igreja lá em Campo Mourão, muito possivelmente é uma realidade aqui também, ou ao menos uma realidade próxima. Eu digo para Calvary Campo, eu falo: meus irmãos, vocês têm noção do privilégio que nós temos? Não há profissão, não há área de atuação aqui nessa cidade que não seja representada nessa igreja. Porque eu olho para a comunidade que eu tenho o privilégio de pastorear, e tem todos os estratos sociais, tem todas as profissões representadas. Você tem pais, você tem mães, você tem donas de casa, você tem empregadas domésticas, você tem secretárias, você tem engenheiros, você tem médicos, você tem gente de todo tipo. E aí eu digo: não é possível que Deus juntou tanta gente boa num lugar para a gente ficar aqui parado, contemplando a nossa própria realidade. A cada um de nós o que? Versículo 7 mais uma vez, é dada. Mais uma vez, dádiva. Nos foi dado, é graça. Nos foi dada a manifestação do Espírito, ou seja, não provém de nós. E o versículo 7 termina dizendo: visando ao bem comum. Não é para o nosso próprio benefício. Eu me lembro, na minha primeira infância, minha mãe, eu, meu irmão, a nossa família
passou por um período onde nós frequentávamos, eu tinha, 7 anos de idade, frequentávamos, e eu vou citar o nome aqui, não é uma realidade pejorativa quanto a essa comunidade de fé, de modo algum, é apenas um diagnóstico e uma narrativa de experiência própria. Mas nós passamos a frequentar uma igreja chamada Assembleia de Deus, certamente tem aqui também. E aí eu estava num culto e os irmãos da Assembleia de Deus identificam que o batismo com o Espírito Santo é uma coisa que acontece depois da conversão, e acontece com alguns, e eles vão dizer que ser batizado pelo Espírito Santo é falar em línguas. Eu não tenho tempo para explicar tanto isso daqui, mas eu vou dar a versão resumida, não é, tá bom? Então, é isso que importa. Falam todos em línguas? O apóstolo Paulo vai perguntar de modo retórico? Não, claro que não. São todos apóstolos? Claro que não. São todos mestres? Claro que não. Então, está evidente aqui no texto, não apenas por isso, mas por outras realidades. Ponto é que eu, menino de tudo, e aí nós íamos na reunião de oração, e no culto de doutrina, e no culto da família, e no culto de não sei o quê. E aí em um determinado culto, na verdade era uma vigília, o pastor começou a ministrar, e ele falou, olha, quem quer ser batizado no Espírito Santo? E eu tinha essa consciência, pequeno de tudo, que ser batizado no Espírito Santo era falar em línguas, então eu queria falar em línguas. O que eu faço agora? Eu oro? Como é que acontece? Aí o pastor ia instruindo, então agora você começa a dar glória. Eu falei, vamos começar a dar glória. Aí você começa a glorificar, ó, glorifica até tua língua enrolar. Aí eu glorificava, mas não enrolava a língua. Eu falei, caramba. E aí, rapaz, aí eu já estava meio frustrado. Aí o pastor falou, ó, e quem não for batizado hoje, veja lá, hein, é capaz que está em pecado. Aí eu, 7 anos, culpado pelo pecado, que eu nem sabia que pecado que era. Eu achei o quê? Eu desobedeci minha mãe, entendeu? Aí você vai sendo tomado por uma culpa, aí você já quer falar em línguas, nem que seja de raiva, assim. Aí acho que tem gente que inclusive finge, porque se não falar, está em pecado. E aí eu tô lá, e eu tô com um amigo meu que também se chamava Diego. Rapaz, e a gente vai para frente. Ó, não falou ainda? Então, assim, a escala de constrangimento vai aumentando. Não falou ainda? Não foi batizado? Vem aqui para frente. Falei, agora, eu vou lá para frente. Falei, vamos, Diego, vamos também. Chegamos lá na frente. Aí, daqui a pouco, o Diego começa a falar em línguas. Eu fico mais constrangido. E ele fala, e ele chora, e o outro cai, e não sei o quê. Eu falo, meu Deus, será que eu cometi algum pecado que eu não sei? O Espírito Santo não me quer mais? O que está acontecendo com a minha vida? Aí não rolou. Acabou a vigília lá, sei lá que horas da madrugada e nada de falar em línguas. Eu já estava mal, né? Está vendo como é que as neuroses são criadas desde a infância, em ambientes que talvez não privilegiam uma experiência saudável com o Espírito? Aí eu saio ali daquela vigília, olho para o Diego, ainda emocionado, meu xará. Aí eu falo, rapaz, meio triste assim, quase invejoso. Faz ser invejar o irmão que falou em línguas. Falei, rapaz, você foi batizado, né? A irmã dele mais velha chega furiosa, batizado não, renovado. Eu falei, como é que é? Ele já era batizado em línguas, o Senhor só deu a ele a capacidade de falar de novo. Aí eu fiquei pior ainda, porque eu estava tentando a primeira, ele já estava na terceira. Eu falei, está muito ruim. Eu acho muito difícil, meus irmãos, que o que Deus quis gerar com os dons, ministérios e manifestações do Espírito se tornem meramente ferramenta de validação e de sustentação do nosso ego. Eu não acho que isso tem a ver com a obra do Espírito. O que tem a ver com a obra do Espírito? O amor ao próximo. O que tem a ver com a obra do Espírito? O coração transformado. O que tem a ver com a obra do Espírito? Testemunho de Cristo. De modo que Jesus, quando foi interpelado pelos religiosos, perguntaram a ele, ô mestre, qual é o maior mandamento? Jesus fala, amar a Deus, acima de todas as coisas. Perguntaram o maior, mas Jesus continua, ele fala, e o segundo é semelhante a este, amar o próximo como a si mesmo. Porque nisso se resumem a lei e os profetas, ou seja, toda a Bíblia hebraica, todo o Antigo Testamento. O espírito da lei desembocava no amor. Mas o mesmo Jesus, em João 13:35, ele também disse, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então Paulo ele nos traz essa lista, e não é a única lista, ele traz uma lista de dons em Romanos 12, vocês vão ver ainda 1 Coríntios 14, tem outra em Efésios 4, tem também uma lista de Pedro, em 1 Pedro capítulo 4. E que lista é essa? Eu vou passar rapidamente por ela. Ele vai dizer, dos versículos 8 a 11, que há diferentes expressões, manifestações do Espírito. Ele fala que pelo Espírito,
a um é dada a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, meus irmãos, é aquela palavra certa no momento certo. Você está numa coisa assim complicada, numa conversa que não se resolve, uma decisão que tem que ser tomada, seja uma decisão familiar, seja uma decisão de conselho de igreja, seja uma decisão ali no seu ambiente de trabalho. A palavra de sabedoria não é um reservatório da qual você extrai, e agora você diz, aquele ali é o irmão da palavra de sabedoria. Não, é um momento oportuno. É uma capacidade que o Espírito Santo concede para aquele momento, para uma razão específica, para que uma palavra correta possa pacificar e falar, opa, rapaz, é isso aí. Talvez você já viu isso acontecer e talvez você já não percebeu que estava diante de uma manifestação, uma graça do Espírito. É quando está tudo assim, mal resolvido, e aí o irmão fala um negócio e você fala, rapaz, acho que é de Deus esse negócio. Às vezes a gente usa essa expressão, acho que é de Deus esse negócio. Palavra de sabedoria. Lembra do rei Salomão? Diante de duas supostas mães com uma criança, que fala assim, ó, esse filho é meu, aí a outra fala, não, esse filho é meu. E como é que a gente sabe de quem que é o filho? O rei Salomão, mais sábio que já existiu, mas também dotado, me parece aqui, de uma manifestação, de uma palavra de sabedoria, falou, não, vamos resolver então. A gente corta a criança no meio, dá metade para uma mãe, dá metade para outra mãe. Quem é mãe sabe. A mãe logo se apresenta e fala, de maneira alguma, entrega meu filho para ela. E aquela que não era mãe, que só queria vencer o argumento, fala, é isso aí, entrega o filho para mim mesmo. Salomão fala, tá aí. A mãe se revelou, porque uma mãe jamais permitiria que seu filho fosse sacrificado pelo seu próprio ego. Palavra de sabedoria. O apóstolo Paulo vai dizer que tem também palavra de conhecimento, ou seja, é aquela informação concedida sem conhecimento humano prévio. Deus, por vezes, meus irmãos, usa inclusive a pregação. A exposição das Sagradas Escrituras para isso. Eu me lembro de situações positivas e infelizmente negativas, onde creio eu que a palavra de conhecimento foi atuada a partir da exposição do texto sagrado. Sabe aquela coisa que quando você ouve, você está aqui no culto agora e você ouve e você fala assim, meu Deus, quem é que contou para o pastor? Meu Deus, só pode ser comigo. Você sai com aquela sensação de que a pregação foi para você. E claro, a pregação é para todos nós, mas sabe aquele senso de especificidade? De você fala assim, é isso. Então esse é um aspecto positivo, onde você percebe que Deus está falando contigo. Mas já me aconteceu situações também adversas. Eu sem saber de absolutamente nada. Dando um exemplo, uma ilustração que me veio na hora, na cabeça, que não estava nas minhas anotações. Eu falei de uma situação e aí daqui a pouco eu fiquei sabendo que uma irmã estava muito chateada comigo. Porque essa irmã chateada falou para outra irmã que veio falar comigo, falou, aí essa segunda irmã falou, pastor, a fulana está chateada com o senhor. Eu falei, por quê? Ah, porque o senhor deu um exemplo lá que não foi legal. Eu falei, não foi legal, minha irmã? Que exemplo que foi? Não, o senhor falou isso, isso e isso. Eu falei, tá, me ajuda a entender qual é o problema. Não, é porque ela sabe, ou ela está imaginando que alguém falou da situação, porque era muito específico o exemplo. Alguém falou da situação dela para o senhor. Eu falei, mas é claro que não, gente, foi um exemplo absolutamente hipotético. Sou pastor de vocês já deveriam saber ao longo dos anos que eu não uso o púlpito para dar recado para ninguém. Esse é o primeiro princípio que eu aprendi da pregação da palavra. Não usar o púlpito e o microfone para se esconder atrás disso e ficar dando recado para os irmãos. Não, eu estou pregando a palavra. Ela não está convencida, não. Aí fui falar com a irmã, falei, ô minha irmã, não, alguém te falou, pastor. Eu falei, minha irmã, falei, estou te falando, você só tem duas escolhas, acreditar em mim ou acreditar que eu sou um mentiroso. Falei, você está me chamando de mentiroso, irmã? Não, mas alguém falou. Tá bom, fazer o quê? A outros é dada a fé. Aqui não é a fé salvífica, não é a fé apenas para a salvação. Se trata de um momento de fé extraordinário também para uma situação específica, em uma realidade específica. É interessante que Jesus está ensinando lá em Lucas 17 para os seus discípulos sobre a importância do perdão. E ele fala o quanto que os discípulos têm que ter a capacidade de perdoar. Sabe qual é a resposta dos discípulos? É um pedido de oração. Eles dizem, Senhor, se é assim, aumenta a nossa fé. Tem vezes que para perdoar você precisa de uma fé extraordinária. Porque perdão é um negócio que você só dá para quem não merece, né? Não sei se você já pensou sobre isso. Se você precisa perdoar é porque alguém te ofendeu.
Se te ofendeu, não merece. E agora, se o perdão for concedido apenas para quem merece, você vai guardar o perdão no bolso para o resto da vida. E aí você já talvez tenha ouvido essa expressão, que não perdoar é você tomar um ácido desejando que o outro morra. Porque sim, você foi ofendido, mas essa ofensa acolhida e sendo recebida pelo seu coração vai se tornar raiz de amargura, então quem vai adoecer é você. Nós precisamos de fé. Fé para perdoar, fé para ir além. Ele vai dizer que há outros dons de cura, no plural. Eu creio aqui que dons de cura é uma espécie de manifestação também. Aliás, todos esses você já deve ter percebido. Não é o irmão da palavra de sabedoria, o irmão que sempre sabe das coisas antes, o irmão que tem dom de cura. Johan, se você discordar, você arruma depois. Eu não acredito em dom de cura, eu acredito na manifestação dos carismas da cura. Eu não acho que tem alguém que toda vez que ora, cura. Eu acho que Deus concede a alguns irmãos, em alguns momentos, extraordinariamente, a capacidade de orar, de crer e de, a partir disso, como manifestação do Espírito, trazer a cura. O apóstolo Paulo curava. Mas para Timóteo ele fala, rapaz, toma um negócio aí para o teu estômago, para você sentir melhor. Toma um vinho. Sobre ele mesmo, ele em uma das suas cartas falou, então, vocês sabem que eu tenho essa enfermidade, e eu sei que vocês me dariam seus próprios olhos para tirar esse constrangimento de mim. Então Paulo cura todo mundo e não consegue se curar. Então, porque não é o Paulo o curandeiro, é o Paulo usado por Deus para trazer alívio e cura conforme manifestações do Espírito Santo. Deu para entender? Senão a gente começa a sacralizar pessoas. Senão nós começamos a tentar sistematizar aquilo que somente obra do Espírito Santo é capaz de fazer. Por isso que eu nunca acreditei, por exemplo, em culto de cura e culto de libertação. A não ser que você creia que todo culto é culto de libertação. Aí está tudo certo. Vamos sendo libertos de nós mesmos, dos nossos medos, das nossas ansiedades. Mas cura não tem hora marcada, não tem prédio específico. É quando Deus quer, da maneira que Ele quer. Mesma coisa, operar milagres. Profecia. Profecia, às vezes, nós confundimos como algo preditivo, é o sujeito que vai falar do futuro. Bom, profecia no Antigo Testamento sempre era um lembrete dos decretos de Deus. Um alinhamento de modo que, olha, isso é o que Deus diz. Caso você não cumpra, morte. Caso você cumpra, vida e bênção. Então a palavra profética, ela pode ser exortativa, ela pode ser de consolo, mas é um memorial constante, e claro que isso acontece também através da pregação, é um memorial constante daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Discernimento de espíritos, poder perceber, por exemplo, havia em Samaria um sujeito conhecido como Simão Mago, capítulo 8 de Atos, se não me engano. Atos dos Apóstolos. E era um sujeito que supostamente se converteu. E aí ele chega e fala assim, vem cá, quanto é que eu preciso pagar para ter esse poder que vocês têm? O Pedro chega e fala, pereça com você o seu dinheiro. No original é para o inferno você e seu dinheiro. Pedro percebeu que aquele sujeito não havia se convertido coisa alguma. Que ele queria manipular o sagrado, lucrar com o sagrado, para que pudesse dele obter poder para algum tipo de benefício pessoal. Variedade de línguas, isso acontece em Atos capítulo 2. É a capacidade que o Senhor concede, também extraordinariamente, de homens iletrados, podendo glorificar ao Senhor em diferentes idiomas, de modo que os medos, os persas, os habitantes da Mesopotâmia e todos os outros são capazes de ouvir as maravilhas de Deus em seus próprios idiomas. Atos capítulo 2, glossolalia é a expressão ali. E aí a interpretação de línguas. Vocês vão falar mais sobre isso em 1 Coríntios 14, é por isso que eu não vou abordar tanto e o tempo não me permitiria. Mas Paulo vai falar em 1 Coríntios 14 que o dom de línguas, o uso na igreja é limitado. Fala que pode servir como mau testemunho aos cristãos. Então ele fala assim, ó, ora em língua, eu também oro, mas vai em casa. E também assim, se for falar, que tem alguém que interprete, senão também senta, acabou, está tudo certo. O reverendo Tim Keller, ele dizia que o uso correto dos dons trazem pelo menos 3 benefícios aos que exercem. Um autoconhecimento, você passa a compreender quais são os seus dons. Um senso de comunidade, porque a vida de consumo é individualista, mas os dons em benefício do corpo te inserem na comunidade.
E também, em certa medida, a satisfação pessoal, porque é a convicção daquilo que a gente viu, e eu quero citar novamente essa realidade. Quando você vê as fotos, quando você vê o pastor aqui testemunhando da comunidade terapêutica, é você perceber que a sua carona, o seu recurso, a sua disponibilidade impactam vidas. Então isso traz uma certa satisfação. Mas o Keller vai dizer que o grande segredo é o seguinte: se você tentar exercer os seus dons para obter algum tipo de benefício, sejam esses que eu acabei de citar ou qualquer outro, você não os receberá. Mas o grande milagre é que quando você serve sem esperar nada em troca, você será ricamente abençoado. Quando você coloca seus dons à disposição, você vai ser ricamente abençoado e terá benefícios espirituais. Esse é o grande paradoxo do serviço. E aí Paulo vai avançar quase que para o final, falando então da ideia de corpo e da ideia da unidade. Para quê, meus irmãos? Tantos dons, tantas manifestações, tantos ministérios. A resposta é muito simples: para que o corpo de Cristo viva de maneira saudável. Para que nós possamos cooperar com a unidade desse corpo. Cristo não possui vários corpos. Antes de eu subir para pregar, o pastor Johan falou assim: cara, você está em casa. E eu falei: eu sei. Sabe por que eu sei? Porque eu posso sair lá de Campo Mourão, no Paraná, e vir aqui para Fortaleza, na ponte, e me sentir verdadeiramente em casa, não apenas pela minha amizade com o Johan, mas me sentir em casa porque é a mesma família, entendeu? É o mesmo corpo. É só um CEP diferente. A gente fala a mesma língua, a gente sonha a mesma coisa. Nós estamos orando pelas mesmas realidades. Nós estamos dedicando nossa vida ao Evangelho e ao reino de Deus. Então, seja aqui em Fortaleza, seja lá no Recife, seja lá em Campo Mourão. Então, assim, caso você não saiba, eu queria reafirmar. Se um dia você for para o Paraná e passar por Campo Mourão, você tem família. Está tudo certo. E por vezes essa família da fé é mais forte ainda o vínculo do que um vínculo sanguíneo, porque parente a gente não escolhe. E não que todos os irmãos em Cristo a gente escolhe também, nem sempre. Até porque tem um pastor que ele dizia o seguinte, que Deus tem cada filho que eu não sei onde é que ele arruma. Mas tudo bem. E aí a gente escolhe amar, porque é um corpo. Então, essa percepção de que a igreja de Cristo é um corpo, meus irmãos, não percam isso de vista. Eu sei que é um texto denso, teologicamente sofisticado, mas não percam isso. A Ponte Fortaleza não é o corpo de Cristo. Vou explicar. A Calvary Campo não é o corpo de Cristo. A Ponte Fortaleza é um membro belíssimo dessa configuração maravilhosa que é o corpo de Cristo. Assim como a Calvary Campo é uma outra parte. Então alguns contribuem com essa escuta, outros contribuem com a fala, outros contribuem com o toque. Eu tenho percebido coisas em vocês que se eu tentar replicar em Campo Mourão, como a gente diz lá no Paraná, não orna, não combina. Algumas das realidades, por exemplo, dessas realidades de extrema vulnerabilidade social, IDH extremamente baixo, violência extremamente alta, pode soar estranhíssimo aos irmãos, não tem em Campo Mourão. Campo Mourão não tem favela. Então, nesse nível de atuação, de afetação, de impacto, se eu tentar simplesmente olhar e falar, poxa, excelente ideia, excelente iniciativa, vou levar para Campo Mourão, não é a mesma coisa. Então, nós temos que compreender qual é a parte do corpo que a ponte desenvolve, para que qual é a parte do corpo que a Calvary Campo desenvolve. E assim, nós vamos sendo tomados por uma humildade. De modo que nós vamos compreender que, em primeiro lugar, nenhum de nós se basta, mas nenhuma igreja vai ser tudo para todos. É por isso que é o reino de Deus, na sua multiforme graça, nas suas multiformes expressões, na sua multiforme sabedoria. Essa compreensão é crucial. Porque, como diz um amigo meu, talvez o corpo de Cristo é o único que comete o absurdo do autocanibalismo. Paulo já falava sobre isso, né? Ele diz, meus irmãos, se vocês se mordem e se devoram, vocês vão terminar como? Então o corpo, ele precisa de todas as partes. Ele precisa compreender que cada parte importa.
E isso é fruto da ação do Espírito Santo em nós. É fruto de boa teologia, é fruto de boa pregação, é fruto de boa comunidade, sem dúvida. Mas essa compreensão verdadeira de unidade é milagre, meus irmãos. É graça do Espírito Santo. Não é isso que nós vemos em Atos 2? Em Atos 2 é dito que todos os dias eles se reuniam no pátio e no templo, e uma era a mente e um o coração. Às vezes a gente fica impressionado em Atos com os milagres do paralítico andando, com o milagre lá do Eutico que morre ressuscitando. Esses não são os maiores milagres, meus irmãos. O maior milagre da igreja primitiva é gente diferente, com histórico diferente, com ambição diferente, com desejo diferente, com oração diferente, de famílias diferentes, sendo moldados pelo Espírito, com a mesma mente e o mesmo coração, seguindo para o mesmo alvo, que não é um lugar, mas é uma pessoa, é Jesus Cristo. Esse é o milagre que o Espírito Santo de Deus quer realizar na igreja. Gênesis capítulo 12, uma das primeiras chaves hermenêuticas da palavra de Deus, ou seja, um dos princípios interpretativos primeiros do que haveria de ser o povo de Deus, é quando Deus chama Abrão, e ele fala: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu te abençoarei, para que através de você, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Sabe o que é o povo de Deus, meus irmãos? É um povo abençoado, não para se tornar vaidoso. É um povo abençoado, não para se sentir que tem privilégio. É um povo abençoado para ser instrumento de bênção por onde quer que passe. Então sabe por que mais uma igreja? 4 anos? Ponte Fortaleza? Sabe para que mais uma igreja em Fortaleza? Das várias que já tem? Porque esse pedaço do corpo, se ele não existisse, alguma coisa faltaria em Fortaleza. Então Deus os plantou aqui e tem os abençoado, não apenas, embora seja verdade, para que os irmãos se sintam privilegiados, mas para que os irmãos se sintam responsáveis por essa cidade. Essa igreja foi plantada para fazer a diferença, e tem feito. Essa igreja tem sido abençoada para se tornar instrumento de bênção. É por isso, ele vai terminar dizendo que, versículo 26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem. É por isso que tem diferentes formas de ministérios, atuação. São todos apóstolos, todos profetas, todos mestres, todos têm dom de realizar milagres? A resposta eu já disse, é óbvia, claro que não. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E permitindo Deus, semana que vem, vocês vão ver o que é a manifestação desse caminho excelente. Porque ele vai dizer, depois de ter falado dos dons: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu doasse tudo que eu tenho para os pobres, ainda que eu permitisse que meu corpo fosse queimado, se não fosse por amor, de nada valeria. É como o prato que ressoa, o sino que retine. Qual é o caminho mais excelente? O que deve moldar nossas vidas, famílias e comunidades? É o amor de Cristo em nós, meu irmão. Porque o amor de Cristo em nós se manifesta como o nosso amor pelos nossos irmãos. Evangelho encarnado com o poder do Espírito é vida em comunidade. E quem foi que nos ensinou isso? O nosso Senhor. Porque não existe envolvimento real à distância. Eu acho muito engraçado esse pessoal que fala assim, sabe, concurso de Miss? Chega lá para uma Miss, qual é o seu desejo? Meu desejo é a paz no mundo. É muito fácil desejar paz no mundo, difícil é viver paz dentro de casa. É muito fácil dizer que ama o mundo e as pessoas. Eu quero saber se você ama quem está do teu lado. Eu quero saber se eu sou capaz de amar todos os dias a minha esposa, me entregando por ela e me sacrificando como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Se eu vou amar os meus filhos como quem honra a Deus através da criação deles. Foi isso que Jesus nos mostrou. Não bastou ele dizer que amava. Não bastou ele decretar perdão do alto, porque você há de convir comigo. Deus poderia abrir os céus, lançar raios e falar: gente, amo todo mundo. É só acreditar, valeu? Valeu. Não, ele vem. Ele encarna. É isso que o apóstolo João vai dizer, aquilo que nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, nossas mãos apalparam, aquilo que era eterno. O Logos se tornou Sarx, o Verbo se tornou carne. É como se numa conversa cósmica, e me permita aqui a licença poética,
Não bastou Deus amar e desejar perdoar, Ele quis se envolver. É como se o Deus Pai tivesse falado: filho, você pode ficar aqui, sem se esvaziar da sua glória. Se você ficar aqui, você fica em paz. Mas eles morrem. Mas se você decidir ir, eles ficam em paz. Mas quem morre é você. Receberão poder quando o Espírito Santo de Deus vier sobre vocês e serão minhas testemunhas. Sabe o que é a palavra grega para testemunha? Martus. Sabe qual é o poder do Espírito em nós? O poder de morrer pelos nossos irmãos. O poder de morrer todos os dias pela causa do Evangelho. Então, meus irmãos, eu faço a mesma pergunta que fiz no início. Quais foram os dons e talentos que Deus te concedeu? Em que área você precisa entregar a sua vida para que outros passem a viver? Quais são as dores do corpo e as dores da cidade que você percebe? Porque muito provavelmente a dor que lhe dói é exatamente aquilo que o Senhor te chamou para curar. O que nós vamos juntos, como corpo, fazer para mudar essa realidade? O meu desafio e o desafio do Evangelho é que você assuma o seu papel na história. Não porque você pode, não porque você é capaz, não porque você dá conta, mas porque o poder do Espírito Santo atua em mim, em você e em nós, para a glória de Deus. Encerro com uma história breve. Conta-se de um menino, talvez você já tenha ouvido, 6 anos de idade, acometido por um estágio terminal de doença. Sua mãe o olhava, sabendo que não chegaria à idade adulta, ela pergunta: filho, o que você vai ser quando crescer? Ele, com um sorriso nos olhos, diz: eu vou ser bombeiro, mamãe. Aí ela tem uma ideia. Ela chama os médicos, aquela criança está internada, fala: olha, eu sei que a situação do meu filho é complexa, eu queria saber se eu poderia fazer uma ligação e um pedido, estabelecer um último desejo. Os médicos falaram: claro. Ela liga para o corpo de bombeiros: eu quero falar com o chefe de bombeiros. E ela fala: olha, eu tenho meu filho, essa situação, será que você não poderia fazer uma visita? O sonho dele seria ser bombeiro, mas ele possivelmente nunca vai chegar à idade adulta. E eles falam: nós não vamos apenas aí, nós vamos fazer além. Que tamanho de roupa ele veste? Qual a circunferência da cabeça dele? Que tipo de calçado ele calça? E aí eles vão até o hospital e falam: olha, nós temos um pedido, ele pode sair daqui por um dia? Os médicos falam: pode. Vestem ele com a indumentária de bombeiro, capacete de bombeiro, cinto de bombeiro, bota de bombeiro. E aquele menino vai e entra no caminhão de bombeiros e tem um dia de bombeiros. E ele volta, exausto, dizendo: esse foi o dia mais feliz da minha vida. Passa-se um tempo, os médicos chegam para aquela mãe novamente e falam: minha senhora, agora é uma questão, quem sabe, de dias ou talvez horas. Os órgãos do seu filho estão começando a parar. Talvez, se há alguma despedida a ser feita, eu acho importante que a senhora caminhe para isso agora. Ela lembra daqueles bombeiros. Liga de novo para o chefe dos bombeiros e fala: lembra do meu filho? Claro que eu lembro. Ele está partindo. Será que vocês poderiam fazer uma última visita? Ele diz: não, nós não faremos isso, nós iremos além. Deixa a janela aberta, manda ninguém se assustar. Nós vamos vir com sirene, vamos botar escada, vamos entrar pelo quarto. Não é incêndio, somos nós. E aí as sirenes começam a tocar, aquele menino acamado, adoecido, ele fala: o que está acontecendo? E a mãe fala: não sei, vamos ver. E aí abre-se a janela, os bombeiros começam a entrar, não apenas o chefe de bombeiros, mas seus amigos. E quando aquele menino olha para aqueles bombeiros, que era um sonho da vida dele, ele fala: o que vocês estão fazendo aqui? O chefe de bombeiros diz: você não sabe qual é o lema dos bombeiros? Nós nunca deixamos um soldado ferido para trás. Nós ficamos sabendo que você não estava bem e nós viemos visitá-lo. Aquele menino feliz e constrangido diz: mas eu não sou um bombeiro de verdade, sou? E aquele homem diz: não apenas você é, mas você é o melhor bombeiro que eu já conheci em toda a minha vida. Tocar a vida humana é ir além. E somente quem foi verdadeiramente transformado pelo Espírito Santo não apenas toca outra vida por um tempo, mas pode gerar um toque com reverberações eternas. Eu queria nos desafiar
nesse dia, meus irmãos, que a gente possa ir além. Que pelo poder do Espírito Santo, essa igreja possa fazer a diferença nessa cidade. Que com os dons que o Espírito Santo te concedeu, vidas possam ser tocadas, transformadas, mudadas completamente, pelo seu sim, pela sua obediência, pela sua responsabilidade. Amém? Eu quero orar, mas não sei se há alguém entre nós que ao ouvir essa mensagem se pergunte: puxa vida, eu queria isso aí. Eu creio em Deus, eu talvez fui criado num ambiente religioso, mas eu não tenho certeza se eu tenho essa paz, eu não tenho certeza se eu tenho esses dons, eu não tenho certeza se é isso. Como é que é esse negócio de viver para Deus? Se você tem essa dúvida, eu queria te convidar a orar comigo agora. Se você quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, se você fala: eu quero ser de Deus, eu quero ser usado por Deus, eu sei que eu não estou aqui por um acaso. Se esse é seu desejo, vida transformada, pecados perdoados, um Cristo que morreu na cruz para nos libertar e nos redimir. Se esse é você, eu queria orar por você agora. Você não precisa levantar, você não precisa sair do seu lugar, mas eu pediria que você levantasse a sua mão e eu quero orar por você. Aí onde você está, todos com olhos fechados nesse momento, enquanto nós falamos com Deus. Se você tem dúvidas de que esse é o caminho, se você não sabe se o caminho que você tem trilhado é o caminho da salvação, se você ainda não teve, quem sabe até agora, um encontro real com Jesus Cristo, levante sua mão, onde quer que você está, e eu quero orar por você. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. O Senhor sabe aqueles que são teus, o Senhor sabe aqueles que, mesmo estando no seu lugar, têm dúvidas, culpa ou algum tipo de inquietação, levantando ou não as suas mãos. O Senhor conhece os seus corações. Então eu oro primeiramente com estes e por estes que talvez estejam falando contigo nesse momento, que o Senhor possa conceder a eles a certeza, a convicção de que eles são teus e que o Senhor é deles. Mas eu também oro por toda essa igreja, Pai. Oro para que o Senhor continue nos moldando e nos transformando pelo poder do seu Espírito, para que não apenas nós sejamos beneficiados, privilegiados, mas que nós possamos também sermos usados por Ti para a honra e glória do Teu nome. Abençoa essa igreja, essa comunidade de fé, e abençoa essa cidade por causa dessa igreja. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.